pode ouvir o mar. Eu prefiro, sem sombra de dúvida aqui, mais ouvir do que falar, porque só tenho a aprender com Vossas Excelências. Agora, tenho obrigação, como advogado, recebendo a difícil missão de estar aqui falando frente a ex-senadores, a ex-presidente da República, ex-governadores. Cada um de Vossas Excelências, com certeza, tem um mérito enorme por estar sentado aqui. E nós temos a obrigação, a defesa, de apontar aquilo que julgamos ser necessário para um rito absolutamente constitucional, a defesa do processo, do devido processo legal, a ampla defesa e a defesa do que eu acho que é o principal e fundamental neste caso, que é ouvir o que o senador tem a dizer. Disse que a melhor defesa do senador foi feita por ele próprio, aqui nesse Conselho. Convidado a vir aqui, falou durante 2 horas e meia, depois, por mais de 2 horas, respondeu a todas as perguntas de Vossas Excelências. Não deixou absolutamente nenhuma pergunta sem ser respondida. Esta foi a melhor defesa dele. E ele, desde o início, disse que gostaria de vir, sim, a essa casa no momento adequado. Tanto é que, mesmo com todas as dificuldades, optei que ele não falasse junto à CPI. Que esse é o foro dele neste momento. É o folho do Conselho de Ética, onde está sendo lhe imputado gravíssimas acusações e que ele merecia, deveria e tinha que vir falar. E, na minha visão, na defesa técnica, o fez de forma tranquila, serena, prestando os esclarecimentos que consideramos que tinha que prestar. Quero esclarecer uma coisa, senhor presidente, que há uma pequena confusão por parte da imprensa entre uma tese que nós, da defesa, levantamos junto ao Supremo Tribunal da reclamação, porque na nossa reclamação, que está junto ao ministro Lewandowski, a nossa única tese é que houve uma burla à Constituição. O Ministério Público de primeira instância, a Polícia Federal e o juiz responsável pela causa sabiam que estavam investigando um senador da República. Em clara afronta à Constituição, continuaram a investigar por 3 anos. Eu tenho a certeza absoluta que nenhum de Vossas Excelências precisará nunca ser investigado. Mas nós não podemos pensar no caso concreto na pessoa, temos que pensar na instituição. Pode-se dizer, eu sou contra o foro de prerrogativa, mas desde que o foro de prerrogativa exista, ele há que ser cumprido. A nossa única tese junto ao Supremo Tribunal, eu repito, nenhuma relação tem com o que foi julgado no Tribunal Regional Federal. Dr. Márcio Tomás Bastos levantou outra fundamentação, que não nos serve, que não aproveita o senador Demóstenes Torres. A falta de fundamentação, o fato de ter iniciado com a denúncia anônima, nenhuma relação tem com a reclamação. A reclamação, e vou explicar a Vossa Excelência porque eu volto a ela, no meu ponto de vista, é um assinte ao Poder Judiciário, ao Supremo Tribunal Federal. Por quê, senhores senadores? Ao longo dos últimos anos da minha carreira profissional, temos conseguido anular vários processos com erros, às vezes crassos, grosseiros, feitos na primeira instância. Quando nós conseguimos uma decisão que seja favorável, ou no STJ, ou no Supremo Tribunal Federal, a tendência que se diz, excelências, é que esse tribunal é leniente, esse tribunal é conivente, porque as pessoas são poderosas. Isso é um assinte ao Poder Judiciário. Há um momento dessa investigação em que se discute claramente que não deveria levar a causa ao Supremo, porque sabia-se que o Supremo era evidentemente o local correto de se levar essa causa. Mas, no entanto, optam por não levar, porque pensam que o Supremo poderia ser leniente. Tenho certeza que o senador Pedro Tax, que tão bem representou o Ministério Público, jamais cometeria tal ilegalidade, por respeito à Constituição, por respeito ao Supremo Tribunal do país. E aí, senhores senadores, por que estou dizendo isso? Porque há um pedido de reflexão que eu faço desde o primeiro dia. É claro, é óbvio, que é absoluta independência entre o que Vossas Excelências vão decidir aqui, apenas a consciência de Vossas Excelências tem que ser escutada. Há uma absoluta independência o que vai ser decidido aqui e o que vai ser decidido no Supremo Tribunal Federal. Mas me cabe, como advogado, fazer uma reflexão. A Constituição Federal manda extirpar do processo a prova produzida de forma ilícita, de forma ilegal. É um nada jurídico. Tem que ser absolutamente desprezada. Teve casos em que nós ganhamos, em que só havia escuta telefônica legal e o processo virou um nada. Não havia sequer como continuar o processo. Qual é a reflexão que a defesa traz a Vossas Excelências e que eu, por lealdade, disse desde o primeiro dia, senhor senador Antônio Carlos Valadares? É lícito, é correto caçar um senador da República, se este for o caso,
com base em uma prova ilegal? Quando requeria Vossas Excelências que esperasse a decisão do Supremo, poderíamos ter, inclusive, feito um pleito para que o ministro Lewandowski julgasse com urgência essa reclamação, que é matéria só de direito, que não depende de nenhuma produção de prova. É claro que não foi em desrespeito a esse conselho, senhor presidente, senhor relator. É porque o conselho é soberano. Vossas Excelências são soberanos para julgar, é evidente. Mas acho que há um desconforto, pelo menos eu teria na minha formação de advogado, de humanista, pessoa que sou um operador do direito, só faço isso na vida. Eu teria dificuldade de saber que uma prova foi considerada ilícita pela Suprema Corte do meu país. E que, no entanto, essa prova é a única calcada para se tentar fazer aqui uma cassação de um mandato de um senador, diga-se, que só na capital da República, na capital do seu estado, teve 90% dos votos. Eu digo isso, Excelências, porque gosto de fazer uma outra reflexão. Sei que Vossas Excelências têm a obrigação de fazer a decisão com formação jurídica, com visão humanista, com visão de justiça e também olhando, e é claro, para o Estado de Vossas Excelências, para as pessoas que os elegeram. Isso é normal. Eu tenho uma preocupação em casos midiáticos, senador Renan Calheiros. Eu tenho uma preocupação muito grande, senador Pimentel, e vou dizer a Vossas Excelências qual é. Este caso, o vazamento sistemático, criminoso que se deu, foi um massacre na pessoa de um senador da República. Quando começou esse processo, esse inquérito, os vazamentos começaram de forma sistemática. Todo dia tinha um vazamento. A defesa não tinha tido acesso. Nós ficávamos sabendo pelos jornais. O vazamento feito de forma a desmoralizar. Eu defendo a tese desde o primeiro dia, primeira semana, primeiro 15 dias, de que esses vazamentos foram feitos para se criar um pré-julgamento, para que fique impossível do Supremo Tribunal anular aquilo que é absolutamente inconstitucional, que é todo esse trabalho que foi feito nesse inquérito, no que se refere a quem tem foro de prerrogativa de função. Esse vazamento foi criminoso, foi covarde e foi direcionado. Essa era a intenção. A intenção era criar um ato de tal forma pré-julgado que depois seria impossível uma pessoa vir em público fazer a defesa do senador. Versões que não puderam ser devidamente contraditadas. Gravações que nós sabemos que foram editadas. Gravações que foram feitas descontextualizadas a sua publicação. E aí eu costumo dizer, Excelências, que o homem comum, o cidadão que está em casa, às vezes cansado, com dificuldade, numa crise qualquer, pessoal, conjugal, profissional, financeira, ele muitas vezes se porta como se estivesse num jogo de máscara. Quando ele está sentado na casa dele e vê um senador da República, um empresário bem-sucedido, alguém que tem fama, sendo processado, sendo humilhado, vendo gravações criminosas sendo levadas todo dia, de forma a cachapar a honra daquele cidadão, ele veste a máscara da hipocrisia. Ele não quer saber se foram cumpridos os ritos constitucionais, o devido processo legal. Há um certo regozijo íntimo. Sabe-se lá por que eu digo que é da maldade humana que cada cidadão tem dentro de si. E ele aproveita daquilo sem saber por quê. Mas a vida dá, nega e tira, já dizia o poeta. Essa mesma arbitrariedade pode um dia bater nele, ou bater em alguém ligado a ele, ou bater em alguém da família dele. Aí ele veste a máscara do devido processo legal, da necessidade de ter seguido os ritos constitucionais, a ampla defesa. Essa é a realidade, senhores. Vossas Excelências têm experiência disso. Vossas Excelências acompanham no dia a dia as dificuldades que é esse pré-julgamento que é feito. Eu tenho confiança no Supremo Tribunal do meu país, senão eu paro de advogar. Eu sei que para anular esse processo hoje no Supremo, principalmente depois de se houver um julgamento aqui, torna-se cada vez mais difícil. Mas eu digo a Vossas Excelências, eu tenho confiança nessa tese porque eu sei que houve uma burla consciente. Chamam de encontro fortuito. O que é o encontro fortuito? Sabem bem, Vossas Excelências. Está se investigando o A com autorização da Justiça. Essa pessoa conversa com alguém que tem o foro de prerrogativa. A primeira conversa é encontro fortuito. A segunda conversa,
Pode-se imaginar aí no encontro fortuito. Encontro fortuito de 1 ano, senhores senadores. Encontro fortuito de 3 anos. Até a semântica é contra a inteligência dos que fizeram essa operação. Isso aí daria uma união estável. Nunca um encontro fortuito. É lamentável o que vimos ali, uma burla consciente à Constituição. Eu tenho a convicção que nós estamos trabalhando num processo que é absolutamente jurídico. Fizemos uma reclamação e apontamos a impossibilidade de ser encontro fortuito. O Supremo Tribunal, senhor presidente, pode até entender que, a partir daqui, ele vai se reservar o direito apenas de julgar, que qualquer um poderá fazer a investigação. Não é isso que diz a Constituição. Por isso que eu confio que nós iremos, sim, fazer esse enfrentamento no plenário do Supremo Tribunal Federal, com independência, com serenidade, sem ouvir essa pressão popular, e nós teremos a anulação de todas essas conversas, de todos os atos que foram, na verdade, com todas as vênias, o único fundamento para se iniciar esse processo. Por isso, excelências, eu, logo no começo da instrução do processo, quando veio a representação do PSOL, a representação constavam 5 atos. Nós fizemos rigorosamente um enfrentamento daqueles atos que constam da representação. Quero registrar aos senhores senadores que continuamos com a mesmíssima posição. Entendo que nós devemos responder aquilo